Olá, boa noite. Boa noite. Caixa Econômica Federal libera novos saques do auxílio emergencial e do Fundo de Garantia. Em São Paulo, 2 moradores de rua morrem por causa da onda de frio. Sul registra neve pelo 2º dia seguido. E você vai ver também. Duto de barragem que recebe água do Rio São Francisco se rompe no Ceará. Outras notícias em instantes no Rede TV News. Em Jati, no interior do Ceará, a tubulação de uma barragem que recebe água da transposição do Rio São Francisco se rompeu. O acidente aconteceu depois da abertura de uma comporta. Ninguém se feriu. 2.000 pessoas que vivem no entorno foram retiradas de casa por precaução. Os moradores foram levados para hotéis, pousadas e alojamentos da região. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o vazamento já foi contido e não há risco de um novo rompimento. O desabamento de uma casa causou pânico em Mauá, no ABC Paulista. Os moradores flagraram o momento em que o imóvel veio abaixo na tarde de hoje. Nas imagens é possível perceber o desespero de quem aos berros pedia para que as pessoas se distanciassem. A estrutura que cedeu atingiu 2 casas vizinhas. Ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, o desabamento pode ter sido provocado pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Em Pernambuco, o Tribunal de Justiça do Estado criou um aplicativo que ajuda vítimas a acompanhar os processos abertos contra agressores de mulheres. O aplicativo foi batizado de Nísia, em homenagem a Nísia Floresta, educadora e poetisa, considerada uma das primeiras feministas do Brasil. O Nísia pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. A ferramenta permite que as vítimas verifiquem o andamento dos processos com privacidade e segurança. Nessa primeira fase do aplicativo, ele está funcionando como consulta processual mesmo para quem já tem processos em andamento. No segundo momento, ele será ampliado com outros tipos de informações, com inclusões de informações relativas, ao enfrentamento da violência contra a mulher, orientações, de uma forma geral, para todas as pessoas. E, nesse momento, ele está nessa fase. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2019, havia em tramitação na Justiça cerca de 1 milhão de processos envolvendo violência doméstica. Aqui em Pernambuco, este índice gira em torno de 20 mil casos. Todas essas vítimas que antes precisavam conferir pessoalmente o andamento dos seus processos judiciais, porque eles correm em segredo de justiça, agora vão poder contar com a ajuda muito bem-vinda da tecnologia. Isso é muito importante porque as mulheres não vão precisar se deslocar, ir até uma vara para ter acesso a informações básicas e importantes no seu processo, como, por exemplo, se a sua medida protetiva já foi concedida, se ela está vigente, se ela já venceu, se vai vencer. Assim, elas podem cobrar melhor o andamento desses processos, tomar conhecimento de em que pé está esse processo e se proteger. Então, é uma medida muito importante para efetivar o acesso à justiça por parte dessas mulheres. Pernambuco conta com 10 varas especializadas em violência doméstica em todo o estado. De acordo com o TJPE, entre 16 de março a 31 de julho deste ano, a Justiça Pernambucana concedeu 5.202 medidas protetivas. Hora de ver os destaques da Operação de Risco, que começa daqui a pouquinho. Uma operação para combater o tráfico de drogas foi realizada pela Guarda Civil. Esse é um dos destaques do Operação de Risco deste sábado. Então, estamos indo averiguar em um local já conhecido pelos policiais, um local de tráfico de droga, e veio a calhar aí com uma pessoa que mora nas imediações, informou que tem um rapaz lá de blusa verde e calça jeans na situação. Nós vamos lá agora para averiguar. Aqui é o local, policial? Aqui é o local. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. De costa pra mim, vai, vai. Levanta a mão, levanta a mão. De costa. Coloca a mão na parede. Coloca a mão na parede. Levanta a mão, mão na cabeça, abre as pernas. Joga o cigarro no chão aí, joga o cigarro. Joga no chão. Coloca a mão na cabeça, vai, vai. A operação de risco começa logo após
o Rede TV News. Em São Paulo, 2 moradores de rua morreram depois de um recorde de frio. Hoje, a cidade registrou o dia mais gelado para o mês de agosto desde 2013, com temperatura a 8,2 graus. A repórter Estela Freitas tem mais informações. Estela, onde é que você está e como é que está aí? Muito frio? Deve estar bastante frio, né? Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Está bastante frio sim, viu? Nesse momento, a temperatura aqui na zona oeste de São Paulo está em 13 graus, qualidade do ar moderada, mas a previsão é que ao longo da madrugada aí a temperatura baixe ainda mais, com mínima de 7 graus. E quem sofre com isso, principalmente, infelizmente, são as pessoas em situação de rua. Hoje pela manhã, 2 delas foram encontradas mortas. Há suspeita de que elas tenham morrido de hipotermia por causa das baixas temperaturas. As vítimas são uma mulher que vivia na Praça da Sé e um homem que ficava na região da 25 de março, ambas no centro da cidade. A prefeitura lamentou essas mortes e disse em nota que a Secretaria Municipal de Assistência Social acolheu nessa madrugada 150 pessoas das ruas e distribuiu mais de 180 cobertores para aqueles que recusaram o abrigo. Segundo a Secretaria, essas abordagens elas são intensificadas justamente quando a temperatura ou sensação térmica fica de 13 graus para baixo. E lembrando aqui também que qualquer pessoa pode ajudar esses moradores em situação de rua. É só ligar no número 156 para solicitar assistência social. É preciso informar o local e as características da pessoa que precisa dessa assistência. Então, para quem puder, fica aqui o recado. Agora a gente vai acompanhar aí como é que está a temperatura no sul do país, que está muito mais frio que aqui. Lá as temperaturas ficaram negativas e várias regiões registraram até neve. A reportagem é de Fernanda Batistelli. Os últimos dias exigiram casacos, gorros e luvas para aqueles que saíram de suas casas. A onda histórica de frio no Brasil foi marcada até por neve na região sul do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná registraram as menores temperaturas do ano. Para os gaúchos, a temperatura mínima foi de 5 graus negativos em Quaraí. E já para os catarinenses, o termômetro chegou a marcar 8 graus negativos em Bom Jardim da Serra. Nos 2 estados, chegou a nevar. Ei, olha só que loucura! Olha aqui! Olha isso! Olha aí! Ó! E no Paraná, na capital Curitiba, foi registrada a tarde mais fria em 23 anos, onde a temperatura máxima foi de 5 graus. No interior do estado, o frio também não deu trégua. Para quem a gente que trabalha, está trabalhando agora com moto, tá terrível, tá? Para andar, você parece que vai morrer tanto quanto congelado. Eu não gosto muito do frio, né? Eu gosto do calor, mas tá muito frio, muito frio. Para mim foi congelante. Tá bem frio. Bacana, agradável, uma delícia, já que nós gostamos do frio, né? Eu nem sabia que tava tanto frio assim, que eu cheguei 6 horas da manhã, maior frio mesmo aqui, né? Pegou a gente assim de surpresa, né? Mas tá bom, fazer o quê? Tem que tá passar, bom. Né? É, fazer o quê? Só uns dias só, né? E a temperatura deve permanecer fria na região sul do país nos próximos dias. Do Paraná, com imagens de Edilson Pereira, Fernanda Batistella para o Rede TV News. A Caixa Econômica Federal liberou hoje saques de novas parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 para quem nasceu em junho e do saque emergencial do FGTS no valor de até R$ 1.045 para os aniversariantes de março. Terão direito ao dinheiro os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas no FGTS. Os saques foram liberados para quase 4 milhões de beneficiários do programa. E com a crise econômica resultante aí da pandemia, muitos consumidores mudaram os hábitos na hora de ir ao supermercado. É preciso adequar o orçamento aos preços dos produtos, que estão cada vez mais altos. Dona Ana levou um susto na última vez que foi ao supermercado. As compras que ela costumava fazer com cerca de R$ 250 ficariam em R$ 400. Para não estourar o orçamento, a solução foi substituir alguns produtos. A carne vermelha, por exemplo, deu lugar ao frango. Aumentou muito o preço do arroz, da carne de boi. E por isso a gente está tendo outra opção
fazendo outro tipo de cardápio para que possa todo mundo se alimentar de acordo. Nos supermercados é difícil encontrar alguém que não reclame do aumento de preços. Mussarela encareceu demais, carne vermelha. A carne, principalmente, foi a que mais teve esse impacto da quarentena e da agropecuária, né? Tudo aumentou. Não tem nada mais barato. Você compra hoje, quando é amanhã, depois de amanhã, o preço já está muito mais caro. Aqui em Belo Horizonte, uma pesquisa comparou os preços de diversos produtos nos principais hipermercados e supermercados da cidade. O levantamento mostra que alguns itens da cesta básica estão até 28% mais caros. É o caso do arroz. Em abril, o pacote de 5 quilos era vendido a menos de R$ 13. Agora custa mais de R$ 16. De acordo com o estudo do site Mercado Mineiro, o óleo de soja e o leite também tiveram reajustes significativos. A dona de casa tem que fazer milagre nesse período de pandemia. Está cada vez mais difícil manter produtos da cesta básica em casa. Por isso que nós pesquisamos os preços e mostramos que as variações são muito grandes. Em alguns casos, a diferença de preço de um mesmo produto da mesma marca passa de 55% de um estabelecimento para outro. E quando a marca é diferente, a variação chega a 147%. Muita coisa aumentou. Aí eu olho, ando. Onde eu achar mais barato, eu compro. Agora que a gente está na pandemia, muita gente desempregada, muita gente tem que ter de onde tirar o dinheiro para poder comprar o que comer. E eles estão abusando, eu acho que é abuso. A boa notícia é que pelo menos o feijão está mais barato. Queda de quase 30% nos últimos 4 meses. O segredo é comprar sempre no local mais barato e privilegiar produtos que têm ali um bom controle de qualidade. O Ministério da Saúde atualizou agora há pouco os números da Covid-19 no Brasil. Mais de 2.709.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 758.000 pessoas permanecem em acompanhamento médico. O país acumula mais de 114.000 mortes provocadas pelo vírus. Desde julho, o governo de São Paulo já fez 202 autuações em todo o estado pelo descumprimento do uso da máscara de proteção em locais públicos. Neste final de semana teve blitz na capital paulista. É o que você vai ver na reportagem do Danilo Alves. Quem foi aos bares da Vila Mariana em São Paulo deu de cara com eles, os fiscais. Apesar do movimento tranquilo, os agentes estavam aqui para cumprir com a fiscalização sobre o uso de máscaras. Ainda mais que os estabelecimentos, como bares e restaurantes, podem funcionar até 8 horas por dia. E como era de se esperar, as blitzes que acontecem neste final de semana são em todas as regiões da capital paulista. Foram aumentados em 200 fiscais, agentes de vigilância epidemiológica e sanitária, que estarão fazendo a sua atuação principalmente nas regiões onde existam uma circulação maior de pessoas, principalmente em restaurantes, em bares, evitando as aglomerações que nós vimos e presenciamos nas semanas anteriores. O decreto estadual, que entrou em vigor no dia 4 de maio, é bem claro. É obrigatório o uso de máscaras nas ruas e em espaços públicos de todo o estado. Dentro de bares e restaurantes, o cliente só pode tirar a máscara enquanto estiver comendo ou bebendo. Caso desrespeite a lei, paga a multa de R$ 524,59. Vale lembrar que o estabelecimento que permitir a ausência da proteção também é multado. R$ 5.025 por cada cliente. Desde julho, no início das fiscalizações, a Vigilância Sanitária já multou 81 pessoas e 121 estabelecimentos em todo o estado. Os nossos técnicos discutem com essa pessoa, discutem no sentido de informar a necessidade do uso da máscara e o porquê. E também nós doamos uma máscara para essa pessoa, porque nós não podemos permitir que ela, estando sem máscara, ela continue circulando. É importante tudo estar dentro dos conformes nesta época. A meta é reconquistar a clientela. É uma época que é uma crise mundial de saúde, então a gente tem que fazer conforme os padrões mandam. Então a gente está totalmente regulamentado aqui e a gente está cumprindo todas as adequações. Já essa estudante acredita que a fiscalização não é suficiente. O que a gente vê assim nos bares, o pessoal está muito empolgado, né? Agora que acabou de abrir, eu não acho que quando a fiscalização está fora o pessoal acata não, mas tem que seguir o protocolo, né?
Nós estamos ainda no meio da pandemia, nós ainda temos muito o que fazer para a prevenção, enquanto a vacina não estiver presente nas nossas vidas. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! A Argentina decretou alerta pelo avanço de um super gafanhoto no país. A espécie é bem maior do que aquela que se aproximou do Brasil recentemente. Veja na reportagem de Luciana Tadeu. A espécie que gerou alerta pode chegar ao dobro do tamanho do que outras mais comuns. Os insetos já causaram danos em plantações e foram identificados em lugares onde antes não eram vistos, como na província de Buenos Aires e Entre Rios. A preocupação é que eles entrem em centros urbanos, onde o controle seria mais difícil. Não tem risco para o ser humano, mas por ser um inseto tão grande, com cerca de 12, 13 centímetros, as pessoas costumam se assustar muito. Esses gafanhotos também costumam afetar as árvores urbanas. A boa notícia é que essa espécie não costuma se deslocar tantos quilômetros nem em grandes grupos na idade adulta e dificilmente chegará ao Brasil. Ao contrário do que poderia acontecer com os gafanhotos migratórios, que continuam sendo a principal preocupação por aqui. Mas a nuvem, que estava a menos de 100 quilômetros do Rio Grande do Sul, foi reduzida e deixou de ser uma ameaça iminente. Porém, a vigilância continua para evitar que os sobreviventes se reproduzam. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Com o afrouxamento das regras de isolamento social, um lar de idosos no Rio de Janeiro criou um espaço para que os moradores reencontrem os parentes com segurança e matem um pouco da saudade. Foram 3 meses de afastamento. O reencontro ainda não foi como esperado. Mas a divisória de acrílico não impediu Antônio Alberto de matar a saudade da tia, Dona Renata, de 68 anos, que há 10 mora em uma casa de repouso. Eu acho que o murinho foi uma boa iniciativa e agora a gente consegue transpor ali a barreira do portão, porque antes, quando vinha, a gente ficava, na verdade, do lado de fora, né? E agora você já consegue entrar e aí tem um murinho para proteção, mas você já se sente mais próximo da pessoa. A parede de acrílico foi o modo que a casa de repouso encontrou para reaproximar moradores e parentes com segurança. Afinal, os idosos fazem parte do principal grupo de risco para a Covid-19 e são também os mais afetados pelo distanciamento social. O novo formato de encontro é feito com agendamento. Os 30 hóspedes podem receber os visitantes sempre com a presença de funcionários e desde que os parentes não tenham sintomas de gripe. A iniciativa deixou os idosos e os familiares ainda mais confortáveis. O retorno tem sido espetacular, né? Na realidade, o hóspede fica extremamente feliz de ter seu contato ao vivo e não só mais por videochamada, por telefone. Então, isso facilitou muito. E a família também se sente mais confortável de conseguir visitar o hóspede. Um alívio para a Dona Renata, que não via a hora de reencontrar o sobrinho. Eu acredito muito e acho que está na hora da volta da vida. São as boas ideias surgindo na pandemia, né, Mauro? É isso aí. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela companhia, uma ótima noite, um bom domingo e até segunda-feira.